Ok? Então vamos lá. Quem fez a tarefa? Fazer a tarefa é uma coisa, né? Ter o resultado da tarefa, às vezes é meio em cima da hora, né? Mas antes de nós darmos aqui sequência, vamos agradecer a Deus pela vida da Ana Cláudia, a vida da Maria Cecília, a vida de todos aqueles os quais, né, o Senhor está dando direção, sabedoria, mesmo em alguns casos nós não entendemos o porquê. O fato é que o Senhor nunca perdeu o controle de nada, tá? Isso é fato. Quando Velho Testamento, né, várias pessoas estavam enfermas, mas Deus, alguns foram curados, outros não, então nós não entendemos muito o plano de Deus na vida de cada um. Mas o Senhor opera no tempo dele, conforme o querer dele. Amém? Então vamos orar. Senhor, a tua palavra nos orienta orar pela paz em Jerusalém. Nós, em obediência à tua palavra, oramos por Israel, por Jerusalém, que o Senhor venha manifestar a tua graça sobre eles. Em nome de Jesus, te agradecemos imensamente pelo cuidado da Ana Cláudia, do Leandro, nesse momento cirúrgico, pós-cirúrgico, o Senhor sempre dando o suporte. Louvamos pelo teu cuidado. Te louvamos pelo cuidado que o Senhor teve com a Cecília, de forma sobrenatural, orientando aquele otorrino a fazer um procedimento e assim cessar aquela hemorragia. Somos gratos pelo milagre que o Senhor opera. E, Senhor, todos aqueles pedidos que nós já colocamos diante do teu altar, nós esperamos em ti. Te agradecemos pelo o Senhor revelar o vazamento naquele prédio que nós também pedimos. O Senhor teve graça e misericórdia de fazer isto. E agora, Senhor, em que abrimos a tua palavra, os adolescentes também, as crianças também, que o teu Espírito tenha total liberdade de agir no nosso meio e trazer a revelação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Você acha justo eu sortear 4 pessoas para apresentar a tarefa aqui na frente? Não. A minha sogra falou não, então está resolvido. Não se comenta mais sobre esse assunto. Na escola, quando ano passado nós estávamos trabalhando, nós fazíamos o sorteio, porque daí a tarefa era mais exigida, né? Mas espera-se, a partir do momento que lançamos uma tarefa, pelo menos uma disposição de querer executá-la. E quando eu lanço uma tarefa, não estou lançando para as pessoas, estou lançando para mim também, porque vivemos um período na história que a igreja nunca viveu. É um período novo, totalmente diferente do período lá atrás. Então, é um desafio hoje para a igreja caminhar
e caminhar segundo a vontade de Deus, né? Quem é da época dos CDs aqui, levanta a mão. Ixi, gente. Quem é da época da Rádio Colmeia aqui, levanta a mão. Ah, tem gente ainda. Quem é da época dos CDs, e daí virou a internet, virou a rede social, isso tudo foi... É difícil. E aí nós precisamos entender exatamente como atuar nesse ambiente novo que estamos vivendo, né? Essa semana fazendo uma relação às profissões que vão cair com a inteligência artificial. E aí entra também os pastores, se não tiver alinhado com a palavra e na unção do Espírito, vão ter mensagens aí através da inteligência artificial, o atendimento em psicologia, muitos vão preferir a inteligência artificial porque é mais assertivo, apesar que foge, né, a empatia, o olhar no olho, mas a inteligência artificial está aí e vai causar um dano tremendo, né? Mas então vamos lá, porque essa tarefa também interessa a mim, ok? O Salmo é o 32:8, alguém se lembra? Não precisam ir lá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar ou seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. A tarefa, para eu não errar, eu deixei anotado, para não termos essa dificuldade. Alguém se lembra dos termos? Isso. Alguém disse que está procurando já faz muito tempo e ainda não encontrou, tá? Mas a tarefa é: descubra o caminho que o Senhor Deus tem para você trilhar, né? Isso aí é muito importante, ok? E o Salmo 143, alguém se lembra? 8. (143, 8). Quem se lembra? Faze-me... Oh, obrigado. Achei. Faze-me ouvir o quê? A tua benignidade pela manhã. E o que mais? Pois confio em ti. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Ok? E nós partimos nesse mês de junho exatamente com base em 1 Coríntios 12:31, que ele ensina então: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, quando Deus se propõe a nos instruir, nos ensinar, guiar com os seus olhos, né, é que Ele quer promover para nós um caminho mais excelente. Por que isso? Porque a partir do momento que nós passamos pela cruz, pelo novo nascimento, Ele nos faz filhos por adoção. E o interesse de Deus é formar em nós o caráter, a imagem do seu Filho. E, consequentemente, Ele sabe que para o Filho, a melhor coisa é que a vontade dEle se cumpra, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Até aqui tudo certo? E ainda nós falamos em 1 Coríntios 14:40, não precisam ir lá também,
quando ele está tratando da igreja, dos dons, né, até fala de línguas e interpretação das línguas, ele chega no 40 dizendo o seguinte: faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, a igreja não pode ser algo atropelado, um querendo fazer o que o outro faz, mas cada um tendo a revelação de Deus, entendendo a sua função dentro do corpo, fará de uma forma decente, né? Sem querer fazer o que o outro faz. Deus é tão generoso que ele reparte a cada um como ele quer. Às vezes, lógico, desperta o interesse, né? Porque um está fazendo algo, daí a pessoa se desperta para fazer aquilo, mas o importante e o objetivo desse mês de junho é que cada um saiba de Deus a sua função dentro do corpo, ok? Então vamos lá, exatamente para nós aprofundarmos um pouco dentro da tarefa, tá? Eu estou fazendo, espero que alguns estejam fazendo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Se alguém estiver com muito frio, peça chocolate quente. Valdinei, se vira, meu. Se alguém ergue a mão, Valdinei. Daniel 6, verso 10. Ele está chegando lá. Deixar a minha aqui aberta também, nesses casos. Alô? Ah, Agora sim. ouviram lá? Ok. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Alguma versão aí tem diferente essa palavra costumava? Todas? Ok. Então, antes do edito do rei, que era a questão da cova dos leões, vocês conhecem, a igreja conhece. Antes desse edito, ele orava 3 vezes ao dia. O rei assinou o edito que quem se curvasse, a não ser o Deus deles, seria lançado na cova dos leões, ok? O que Daniel faz? Não deu a mínima para o edito do rei e continuou fazendo as orações, olhando para Jerusalém, 3 vezes ao dia, como de costume. Ok? Quem tem aqui o costume de orar 3 vezes ao dia, não levanta a mão. Ou quem tem o costume de orar 1 vez ao dia, ou quem tem o costume de não orar, ou quem tem o costume de ler a Bíblia 1 vez por dia, ou o costume de só ler no sábado.
Enfim, eu queria trazer aqui a compreensão, uma coisa chamada costume. Você tem um costume. Por exemplo, você tem falta da rotina. Você vai fazer uma viagem, você fica distante da sua casa, você fica distante, às vezes envolvido com muitas pessoas e foge da rotina, do seu costume durante a semana. Você não vê a hora de voltar para a sua casa para você voltar à rotina, ter o seu tempo com Deus, a leitura da palavra faz falta. Então isso é costume ou rotina. Agora, Daniel, capítulo 9. Os versículos 2 e 3. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Ok? Então vamos entender isso aqui. Ele entende pelos livros, nós já fizemos o estudo disso aqui numa quinta-feira. Está lá em Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 25, a profecia que eles ficariam escravos na Babilônia seriam 70 anos. Ok? Quando ele está meditando nessa palavra, ele entra em choque, não tem como. Eu não vou voltar para Jerusalém, ou esse povo não vai ser liberto até que se cumpra os 70 anos. O que ele faz? Aí o versículo 3, ele vai então, dirige o rosto dele ao Senhor Deus para o buscar. Essa busca é diferente de costume, da rotina. Agora entrou algo que vai além do costume. Agora eu preciso de uma direção do alto. Repito, você tem um costume, as suas devocionais, mas quando você está interessado em algo, em entender um plano ou um projeto de Deus, você vai sair do costume e vai buscar com mais intensidade. Então não é, eu continuei, eu até pedi para o Senhor direção e tal, mas quando? Dentro do costume, ou você separou um tempo, você colocou o seu coração nisso, a orar, a pedir e a clamar? Porque na sequência do versículo 3, ó como que diz, para o buscar em oração e súplicas, ou a outra versão em rogos. A súplica é um grito, é um clamor, é um pedido. De fato, eu não quero terminar a minha vida sem entender o plano que Deus tem para a minha vida aqui. Eu não posso ocupar a terra ou viver onde estou vivendo de uma maneira infrutífera, ou não produzir aquilo que Deus tem para mim. Então é uma súplica, é um clamor. Aí ele continua no versículo 3 ainda, para o buscar com oração, súplicas e jejum. E além disso, saco e cinza. Isso acontecia muito no Velho Testamento. Né? Vocês lembram de Nínive? Estão lembrados de Nínive, quando Jonas prega? O que o rei faz? Ele estabelece um jejum
estabelece saco, cinza, não só os homens, mas também os animais, para ver se o Senhor teria misericórdia deles ou não. Ou seja, é um momento de busca. Eu preciso de fato do Senhor. E aqui nós temos então Daniel, quando ele vai nessa busca, para então ter um momento de saber qual o caminho ou o que viria pela frente. E aí nós temos várias situações que Daniel passa, tendo as respostas, a ponto de Deus enviar o anjo Gabriel e dizer para ele: você é alguém muito amado, é alguém que eu vim por causa das tuas palavras. A tua oração moveu a Trindade e eu vim responder às suas súplicas. Então, trazendo para o nosso dia, tarefa. É uma súplica, é um pedido, é um clamor. Senhor Deus, eu estou na comunidade, o Senhor me regenerou, eu agora não vivo mais, Cristo é a minha vida. O Senhor fala que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Por que eu estou em Cascavel? Por que eu vivo aqui? Por que eu faço parte dessa comunidade? Como que eu posso te servir? Mas te servir, não servir o grupo, a comunidade, mas servir ao Senhor, porque servindo ao Senhor, você vai fazer isso com alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, sugestão dentro dessa palavra é que você busque, mas não na rotina, é que você abra um espaço. Por exemplo, quinta-feira é feriado. Às vezes tem gente que já tem a programação do feriado. Vou sair de manhã, vou fazer isso. De repente você faz um feriado diferente. Senhor Deus, nesse feriado eu quero separar um tempo, mas eu quero te buscar. Eu quero orar, eu quero separar um tempo para ficar na tua presença, porque eu não quero viver simplesmente por viver. Eu quero viver para a tua honra e glória. Há uma coisa interessante que tem aqui no capítulo 10 de Daniel. Daniel 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Ok? De repente, vale a pena aqui, a igreja, nessa próxima semana de oração que nós vamos ter, Senhor, envia tristeza nos corações das novas criaturas. 3 semanas de uma tristeza profunda, para ver se eles clamem ao Senhor e busquem ao Senhor e tenham direção do Senhor. Então, Daniel, naquela quinta-feira nós trabalhamos isso aqui. Daniel está escravo num país distante, não sabe se o pai e a mãe foram mortos na guerra, não sabe se os irmãos foram mortos na guerra. O fato é que ele está sozinho, distante de tudo e de todos. Mas ele então busca orientação no Senhor Deus. Porque ele tem na sua mente que é o Senhor que instrui, é o Senhor que ensina e é o Senhor que guia com os seus olhos. Então ele não estava sozinho. Assim como eu e você, nós não estamos sozinhos jamais. Amém? Isso é fato. Muito bem, queria compartilhar com vocês ainda aqui em Jonas, só para você ver o finalzinho, né? Jonas capítulo 3. Sugestão para você entender bem esse plano de Jonas é 3 do 4 ao 10, mas nós vamos ler só o 9 e o 10, Jonas 3. Todas as Bíblias têm, o Luiz está perdido aqui, não está achando na Bíblia dele.
Sem desespero, Luiz, porque o pessoal também está procurando. Jonas 3, os versos 9 e 10. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele está respondendo exatamente aqui no 8. Ó. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aí sim entra o 9, né? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira? E aí nós temos o resultado no versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes faria. Mas tem uma mudança brusca, né, no comportamento de toda a cidade de Nínive, começando pelo rei. É hora de buscar ao Senhor. E o Senhor há de trazer a resposta, a solução. E nós temos já registrado então em Jonas que quando você procura, o Senhor responde. Quando Daniel procurou, o Senhor respondeu, dá direção. E aí nós temos uma palavra que a igreja conhece muito bem, que não precisam ir lá, Jeremias 29:13. Estão lembrados? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Não está dividido. Você realmente quer entender a vontade de Deus, o plano de Deus, aquilo que Ele traçou para você em Cristo Jesus? Quero. Então, se for o caso de jejum, oração, saco, cinza, na verdade esse era um projeto lá atrás, no Velho Testamento, em que demonstrava humilhação e arrependimento, né? É um estado de humilhar-se diante do Senhor. Por isso que quando ele fala lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito bem, vamos deixar o povo de Nínive, vamos deixar Daniel e vamos agora para nós, dia de hoje. O que vamos fazer? Provérbios capítulo 2, Provérbios 2. Esse texto, quem puder permanecer com ele aberto, porque agora Deus há de falar diretamente comigo e com você. Provérbios 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Isso. Essa expressão se, né, é uma partícula que ela tem várias funções na língua portuguesa. Mas aqui, especificamente, é uma conjunção condicional. Ou seja, se, essa versão que eu estou diz, aceitares as minhas
palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aqui nós temos 4 sis, tá? E na versão, nova versão internacional aparece 4 vezes. Em outras versões aparecem apenas 3 vezes. Porque no versículo 2, em algumas, já continua, por exemplo, dizer, para fazeres atento à sabedoria. Mas a nova versão internacional, também entra esse condicional, para inclinares o teu coração ao entendimento. Então é uma outra condição. Pode ler na sua, Luiz, o 2? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, essa condição, gente, não está se referindo a alguém que vai fazer pelo outro. Essa condição é individual, é sua, é minha. É uma condição, tá? Se eu tomar essa palavra, buscai com zelo os melhores dons, se eu tomar essa palavra, buscar por entendimento, se eu ter essa palavra no meu coração, tem aqui a resposta, aqui mesmo no capítulo 2, que nós já vamos chegar lá. Versículo 3. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçarás a tua voz. Se clamares e se alçares a tua voz, por entendimento e por inteligência. Versículo 4. Se como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares. Esse último se é que amarra todos os demais. Tá? O primeiro, a maioria vai dizer que sim, mas eu aceito as palavras do Senhor. Ok? Ou então, sim, eu tenho prazer, eu estou atento à sabedoria, sim, eu estou inclinando o meu coração ao entendimento. Versículo 3, sim, eu estou clamando por entendimento, sim, por inteligência, estou alçando a minha voz. Porém, aí ele vem colocar um si. Vamos atrás da prata. Eu vou despertar aí quem quiser pesquisar, não o que já existe hoje em termos de produção industrial, mas ir buscar a prata. E buscar também, versículo 4, tesouros escondidos. Pessoas que deixam família, que deixam conforto e vão para o meio do nada, atrás de procurar um tesouro, porque ele considera aquilo como valioso. Então ele abandona tudo, às vezes abandona a própria família por aquilo. No nosso caso é totalmente diferente. Eu quero entender aquilo que Deus tem para a minha vida. Então é uma busca, não apenas clamar, não apenas dizer que quer, mas é literalmente, bom, a partir de agora eu vou atrás disso, eu quero isso. É o meu desejo. Eu não estarei completo se Deus não me abençoar nisso. Vocês lembram muito bem daquela passagem, né? Eu não te largarei enquanto me abençoares. Eu preciso do Senhor. Muito bem, nós vamos dar sequência aqui, a partir do verso 4, nós vamos até o 11, tá? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Sempre que você encontrar na Bíblia a expressão então, isso você para e volta no texto para você compreender. Eu acabei de citar aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. Mas antes do então tem uma sequência. Antes desse então tem uma sequência. Então, esse então no versículo 5 é maravilhoso, tá, gente? Preste atenção. Você vai entender o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e você vai achar o conhecimento de Deus. Ah, eu quero, mas não quero buscar. Então não tem. Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Deus conhece o nosso coração. Né? Deus conhece o nosso coração. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Eu posso até estar compartilhando a palavra do Senhor, mas o versículo 6, o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento. É você lá no quarto, com Ele, em oração, em busca, coração contrito e quebrantado, e o Senhor vai se revelar a você e vai trazer o conhecimento. Conhecimento de Deus. Continuando 7, Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Evidentemente que estamos ministrando isso aqui para aqueles que foram comprados por bom preço, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que são retos não pela sua capacidade, mas porque Ele nos colocou num caminho reto, num caminho plano. O que nós queremos é andar nesse trilho para a glória dele. Amém. Ok? Versículo 8. Para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então, aparece de novo, então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. A outra versão traz caminhos. Essas que você tem, veredas ou caminhos? Veredas. Veredas. Eu quero entender o caminho do Senhor, Ele prometeu me instruir, me ensinar. Então, está tudo aqui. Provérbios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Feche o seu quarto, vai lá e leia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Deus quer te dar o conhecimento. Se alguém tem falta de sabedoria, já foi dito a Tiago, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Porém, peça com fé, não duvidando. Ok? Continuando, 10, perdão. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à sua alma. E o 11. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Amém. Gente, não vou falar tarefa de novo, mas eu gostaria de falar. Tarefa, pega esse capítulo 2 de Provérbios, do 1 até o 11, leia, estude, peça direção a Deus. Se você realmente quer entender o plano, o projeto, aquilo que Deus tem para você dentro do meio na qual você está inserido, é isso aqui. A condição é essa. Se. Então vai acontecer isso. Então vai acontecer isso. É promessa de Deus e não de um pastor ou de uma comunidade. Combinado? Amém. Pulando para o Novo Testamento, eu sei que alguns já não sentem mais o pé, nem o joelho, né? O frio já tomou conta, mas gente, só mais um instantinho para eu fechar isso aqui. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8.
Tem um cântico muito antigo, né? A gente aprendeu lá atrás, a Igreja Católica também louva com esse cântico. Buscai primeiro o reino de Deus, toda a sua justiça, né? Mas aí fala sobre bater, pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus estaria falando mentira aqui, gente? Não. A boca dele não há engano, ele está dizendo, é assim. Aí alguém diz, mas eu já bati tantas vezes, eu já pedi tantas vezes, e aí nada acontece. Gente, eu estou falando não de rotina, não de costume, eu estou falando de posição, de postura. É isso que eu quero. Eu vou marchar nessa direção. E com certeza o Senhor Deus há de dar clareza quanto a isso. O fato é que Ele promete, bate, Ele vai te ouvir. Você pede, Ele vai dar direção. E o último texto, Efésios capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Orientação de Paulo aos cristãos que estão em Éfeso, né? Lá atrás, quando nós não tínhamos o conhecimento de Deus, não tínhamos a graça, andávamos na insensatez, não sabíamos o caminho. Agora nós estamos em Cristo, nós somos criados para as boas obras, estas as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que cabe a nós é tão somente descobrir qual seja. Não vai cair do céu isso. Eu até ia trazer isso também, mas de repente nós vamos falar nisso numa outra ocasião, quando você vê o apóstolo Paulo, né, de perseguidor ele passa a ser perseguido. E no livro de Atos ele não mostra o tempo que isso se passou até as pregações dele, mas dá um total de 17 anos na busca pelo Senhor, no conhecimento, como fazer. E aí nós temos alguém que ele não ia para outra cidade sem que o Espírito Santo o revelasse. Só ia se o Espírito Santo revelasse. É uma intimidade tão grande que nós hoje estamos em busca disso. E eu espero que todos estejam nessa busca. Então ele diz, não sejais insensatos, mas procurai entender. É procura, é uma busca, é ir atrás. Não vai cair do céu, é diante dele. Procure entender qual seja a vontade do Senhor. Ah, mas eu já sei que é boa, perfeita e agradável. Isso tudo nós sabemos que está aqui, está escrito. Mas a minha, o que ele quer comigo? Na minha casa, no meu lar, no meu ambiente, na cidade na qual eu estou, no trabalho no qual eu executo, qual é o projeto de Deus na minha vida? Né? E aí, eu termino aqui levantando essa questão. Você fez o de costume ou está de fato de todo o coração nessa busca pela vontade do Senhor? Eu digo, continue no costume, ore, leia a Bíblia, faça a sua devocional, você está sendo alimentado, é necessário o pão nosso de cada dia. Mas se há algo que você quer saber realmente, entender, por que você está aqui, qual o objetivo de Deus,
entendimento na vontade do Senhor, busque em oração, se for o caso de jejum, se for o caso de saco e cinza, então entenderás a vontade do Senhor. Amém? Amém. Todo mundo tremendo, né? Todo mundo pedindo, pastor, encerra logo esse negócio que eu não estou aguentando mais. O meu joelho. Vamos ficar em pé. Eu vou pedir, logo após aqui, um minutinho com o Glaucio e o Ederson Felipe. Ok? Alguns minutinhos só. Senhor, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante da verdade da Tua palavra. Somos imensamente gratos, porque o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos tirou de um lamaçal, o Senhor nos atraiu em Cristo, o Senhor nos levou a morrer, destruiu o nosso velho homem, o corpo do pecado foi desfeito. E te louvamos porque ao terceiro dia, ao ressuscitar o teu Filho, o Senhor nos ressuscitou juntamente com ele. E além disso, o Senhor nos deu o privilégio de traçar obras para que nós andássemos. E é nessas obras, Senhor, que eu peço por mim, peço por esta comunidade, peço por todas as vidas que aqui estão, que nós possamos trilhar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Nós entendemos, Senhor, pela Tua palavra, que ela é boa, ela é perfeita e é agradável. E nós não queremos ficar na insensatez, conforme a música que já foi tocada, deixe a vida me levar. Eu quero ser levado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu projeto, pelo Teu plano. Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito despertar a cada um a condição de buscar, entender a Tua vontade. Eu te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.